Você já parou para pensar em como sua casa soa quando ninguém fala? Parece estranho, mas às vezes o maior barulho não vem dos relógios de parede ou da rua, e sim daquele zumbido interno quando as preocupações acordam cedo, antes mesmo do café estar pronto. Quem diria que, depois de tantos anos ouvindo uma vida inteira, o que mais ajuda pode ser justamente tirar um tempinho para escutar o silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir algo que muita gente demora décadas para perceber: o poder dos momentos silenciosos programados para renovar a mente, relaxar o corpo e transformar até a rotina mais barulhenta. A promessa não é mágica, é prática. Vou mostrar a você maneiras simples de criar refúgios tranquilos no seu dia, sem precisar gastar dinheiro ou fazer grandes mudanças. O segredo está em separar minutos, não horas, e usar esse tempo de silêncio como uma ferramenta valiosa contra a ansiedade que insiste em aparecer depois dos 60. Ao longo do vídeo, você vai aprender como pequenas pausas podem reduzir a pressão no peito, clarear pensamentos e até devolver aquele ânimo de levantar da cama com leveza, como antigamente. Por que esse assunto é fundamental para quem já passou dos 60? Porque a vida muda, a rotina ganha outros ritmos e muitas vezes os ruídos internos aumentam cada vez que o ambiente esvazia. Sabe aquele momento em que parece que sobrou silêncio demais? É ali que mora o segredo. Estudos recentes mostram que mais de 70% das pessoas acima de 60 anos relatam sintomas frequentes de ansiedade. Isso não é papo de revista, é sentimento real. Coração acelerado do nada, dificuldade para pegar no sono e aquela dorzinha nos ombros que se recusa a ir embora. Momento para respirar. Já sentiu isso hoje? Às vezes o corpo acorda antes da cabeça conseguir se acalmar. Mas, e se cada minuto em silêncio funcionasse como um fio macio, trançado devagar, que protege do frio mental da inquietação? Imagine tecer um cobertor invisível, ponta por ponta, dia após dia. É esse cuidado que, no fim, esquenta até o humor de quem já estava congelando. E claro, quem lembra daquela época em que desligar a televisão depois do almoço era quase lei na família? Até o cachorro respeitava o silêncio sagrado do cochilo, e quem ousasse falar alto arriscava ganhar bronca caprichada. Já pensou se recuperar um pouco dessa sabedoria antiga pode ser justamente o que falta para ganhar noites mais tranquilas e dias mais leves? Hoje, vamos costurar juntos as primeiras linhas desse cobertor de silêncio e preparar a mente para histórias que só o silêncio revela. E vamos costurando, linha a linha, o nosso universo de paz silenciosa. Daqui em diante, imagine que o silêncio ganhou um lugar especial na rotina, mas para muita gente, a experiência real se parece bem diferente. Conheça a história de Manuel. Ele sempre foi daqueles que preza por sua liberdade. Trabalhava passeando entre livros, contava boas histórias, mas, ao se aposentar, trocou os corredores agitados por manhãs estendidas numa cadeira de balanço da sala. O problema é que quando os ponteiros caminhavam devagar, vinham as visitas indesejadas, pensamentos acelerados, mãos úmidas de segurar a xícara e uma respiração curta, que parecia não caber ali. Essa inquietação foi se espalhando para outros momentos simples. O café já não tinha mais tanto sabor. O rádio preferido agora parecia barulho e toda noite as horas se arrastavam para dormir. Não era mais aquele Manuel leve dos velhos tempos. Era alguém cansado só de pensar. Essa realidade nega o que muitos imaginam, que o tempo livre traria mais calma. Muito pelo contrário. Déficit de silêncio de qualidade não é um luxo, é quase uma epidemia. O excesso de ruídos internos e externos, celulares que apitam, memórias que pulam, pode desencadear respostas físicas no corpo.
O termo técnico, resposta ao estresse crônico, traduz: o cérebro sai do descanso e vive em estado de alerta persistente. Isso desgasta, lentamente, não só o humor, mas também a saúde do coração, o sono e até a disposição para abraçar um neto. Agora, preste atenção. Em pesquisas com pessoas acima de 60 anos, quase metade relatou que a ansiedade aumentou após a aposentadoria. Está vendo como não é apenas impressão? Não importa se o bairro ficou mais calmo ou se a família mora longe. A inquietação pode ganhar vida própria dentro de casa. Mas será que precisamos tratar o silêncio como um vazio? Muitos pensam: se está tudo quieto, é sinal de solidão. Isso realmente faz sentido para você? Ou será um chamado para mudar o olhar? Respire e pense. Quando foi a última vez que você se surpreendeu se sentindo bem, só por ouvir as coisas ao redor, sem precisar preencher qualquer espaço? E, se tudo o que faltava era só um pouco daquele sossego de quando o rádio chiava e a vizinhança cochilava depois do almoço? Amanhã vamos descobrir o início das viradas possíveis. Daqui, seguimos enfrentando algumas ideias que parecem verdades absolutas. Mas será mesmo? Já ouviu aquela história de que só o exercício físico ou atividades sociais resolvem a ansiedade na terceira idade? Essa crença vive sendo repetida por aí. Mas a verdade é que só praticar caminhada ou se reunir com amigos não tira aquela agitação interna, como muita gente pensa. O corpo até melhora, mas a mente às vezes continua girando, como o ventilador antigo no calor da tarde. Dados recentes mostram que entre pessoas acima dos 60 anos, que mantêm rotina de atividades, mais de 60% ainda relatam sentir ansiedade frequente. Caminhar e conversar são bons, mas o silêncio, quando usado de forma planejada, pode fazer diferença real. Já reparou como dar uma volta em um jardim calmo muda tudo em questão de minutos? Agora, muitos se surpreendem ao descobrir que programei o meu silêncio. Isso é coisa de gente ocupada. Parece estranho mesmo marcar hora só para desligar, não é? Só que, diferente do que imaginam, ter momentos de quietude é ferramenta poderosa, especialmente para quem mudou o ritmo da vida. A ciência chama isso de intervenção comportamental. No fundo, é criar um ritual de sossego, igual a preparar um mingau no fim da tarde, quente, reconfortante e cheio de pequenas etapas. E sabe o que acontece nos lares onde o silêncio vira ritual? A pressão arterial despenca, a memória ganha trégua e o humor volta a se parecer mais com aquela versão risonha de si mesmo, lá dos anos 80. Diferente do que geralmente se pensa, viver após os 60 não precisa ser só ocupar espaços. Ah, minha agenda está vazia, então preciso preencher cada minuto. A verdade é que espaço vazio pode ser terreno fértil. Nele cresce o bom humor, o sono reforçado, acordar sem aquela tensão nos ombros, ou simplesmente se dar conta do próprio sorriso diante do espelho. Já sentiu isso? Ou se lembra de um dia em que seus 5 minutos de paz foram mais valiosos que uma tarde inteira de visitas barulhentas? Aqui vai um convite. Me conte ali nos comentários. Você já testou, mesmo que sem querer, esses minutos de silêncio? Como foi sua experiência? E se curtiu esse papo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para nosso cobertor de tranquilidade crescer ainda mais. Dê um tempo e sinta. Imagina começar amanhã com seus próprios rituais de silêncio. Já já trago dicas que realmente funcionam para costurar esses fios de sossego no seu cotidiano. E se você tentasse criar um pequeno refúgio silencioso em casa, mesmo que fosse só num canto da sala? Muitos acham que não tem espaço ou tempo, mas na prática basta uma poltrona e uma manta. Separe 5 minutos e desligue qualquer dispositivo que apita. Sente-se com as costas apoiadas, feche os olhos
Respire lentamente. O benefício? Uma sensação de conforto quase imediata, como se ligasse um ventilador suave dentro da cabeça. Isso não apenas acalma o coração, como também diminui a pressão de pensamentos repetitivos. A dica extra: escolha sempre um horário que combine com seu ritmo, como depois do almoço ou antes do entardecer. Mudanças pequenas, mas com grandes resultados. Durante o café da manhã, outra solução bastante acessível é transformar o momento do chá em um breve ritual de silêncio. Diferente do que se imagina, não é preciso uma cerimônia. Basta separar um saquinho de camomila, uma xícara, 200 ml de água quente e um tempinho só seu. Deixe a bebida infusionar por 5 minutos, segurando a xícara entre as mãos. Nesse período, não leia, não veja TV. Apenas sinta o calor, o aroma adocicado. Para muitos acima dos 60, essa prática traz uma calma tangível logo nas primeiras tentativas, ajudando também no preparo para uma noite de sono mais tranquila. Quer um segredo? Acrescente uma gota de mel e aprecie cada gole. Vai notar a diferença no humor ao longo do dia. Muitas pessoas descobriram que aromatizar o ambiente com lavanda contribui para o relaxamento profundo. Uma pequena garrafa de óleo essencial, algodão ou difusor e pronto. Pingue 3 gotas em um pedaço de algodão e deixe ao lado da poltrona por 30 minutos enquanto faz sua pausa. A lavanda estimula o que os especialistas chamam de resposta parasimpática, que é só uma forma elegante de dizer: o corpo entra em modo de descanso. Resultado observável: músculos menos tensos, respiração mais funda, sono que vem com menos resistência. Alguém aí já tentou alguma dessas práticas? Compartilhe nos comentários como foi sua experiência, especialmente se percebeu pequenas diferenças no dia a dia. Letícia, por exemplo, sempre teve dificuldade para relaxar após um dia cheio com os netos. Um dia, aceitou o desafio, montou seu cantinho, experimentou o chá e notou as mãos menos trêmulas. Aos poucos, foi dormindo melhor, sentindo-se renovada, como quem acorda coberta depois de uma noite fria. Adaptar rotina pode parecer estranho a princípio, quase como aprender a andar de bicicleta de novo. Mas no final, a sensação é de liberdade suave e refrescante. Ainda seguindo essa trilha de pequenas mudanças com grandes efeitos, que tal experimentar escrever uma carta para si mesmo ao final do dia? Não precisa virar poeta. Coloque no papel 3 coisas que trouxeram paz ou conforto, mesmo que sejam simples, como o cheiro do café fresco ou um telefonema carinhoso. Além de organizar pensamentos, esse gesto ativa uma sensação de gratidão e reduz focos de ansiedade. Uma folha de papel, uma caneta e 5 minutinhos antes de dormir vão funcionar como uma espécie de travesseiro macio mental. Agora, se dias mais agitados parecem sabotados por barulhos externos, muitos encontram alívio ouvindo sons suaves da natureza. Basta buscar no celular ou rádio sons de chuva, passarinhos ou do mar. Reserve 10 minutos, de preferência já deitado. Fones de ouvido ou som ambiente baixo, olhos fechados. Você vai perceber a mente repousando, como se passeasse por um jardim antigo onde a brisa traz lembranças tranquilas. Que tal experimentar uma mini receita de calmante natural? Pegue meio litro de água, uma fatia pequena de gengibre, 2 rodelas de laranja e uma colher de chá de mel. Ferva o gengibre e a laranja por 5 minutos. Coe, adoce e beba morno, sentindo o perfume cítrico. Sensação de abraço no peito e respiração leve garantidos. Voltando a Letícia, foi quando combinou o chá noturno, seus 5 minutos de carta antes de dormir e um sonzinho de chuva que sentiu, de verdade, a ansiedade diminuir. Ela acordou um dia sentindo as mãos firmes preparando o pão, com a mente clara e uma alegria nova ao regar as plantas.
O desafio apareceu quando os netos chegaram pedindo barulho, mas Letícia respirou fundo, explicou seu momento e logo voltou ao equilíbrio, ensinando até os pequenos a desfrutar do silêncio. A vida lembrava os tempos antigos, com pausa para café na varanda e conversa olhando o céu, só que agora a consciência dando aquele empurrão. Para muitos, vencer o impulso de desistir nos primeiros dias será a maior barreira. Dica prática: deixe lembretes em lugares visíveis e combine com alguém próximo para acompanhar seu progresso. Relembrando, essas pausas silenciosas podem ser um respiro real. Melhor sono, menos tensão, disposição ao acordar. Que tal compartilhar aqui sua tentativa ou contar o que já faz para criar seus próprios rituais? Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém especial e abrace o desafio. Por uma semana, dedique 5 minutos diários ao seu cobertor de tranquilidade. Em breve, trago novas dicas valiosas, uma de cada vez, como as melhores memórias de infância. Que no seu dia, o silêncio seja esse cobertor macio que conforta, protege e aquece o coração.